texto que estaremos pregando nesta noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo número 18, 21 ao versículo. Bem, diz assim: então Pedro aproximou-se e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele. Ele implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor o chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Dado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração as. Hein? Orar, agradecer a Deus? Soberano Deus, eterno Pai, queremos lhe agradecer, meu Deus, por estarmos aqui em tua casa, Senhor, nesta noite. Pai, graça te. Agora chegou este momento, Pai, da tua palavra, Senhor. Usa nossas vidas, Senhor. Ilumine nossos corações, entendimento, Pai, para que nós possamos, com a tua graça, Senhor, viver a tua palavra. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, podem se assentarem. Amém. Bom, irmão, o tema desta mensagem é: faça aos outros da mesma forma que Deus fez a você. Repetindo, tema da mensagem: faça aos outros da mesma forma que Deus fez a você. Hein? Então vamos fazer alguns comentários acerca do texto para que nós possamos entender todo o seu contexto. Amém? Como nós lemos no versículo 21, capítulo 18 de Mateus, diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro queria saber quantas vezes poderia perdoar a um irmão que pecasse contra ele. O interessante, irmãos, é observar que Pedro
faz uma pergunta retórica a Jesus, trazendo a resposta até 7 vezes. Pedro queria entender se o perdão tem um limite. E qual é esse limite? Pedro sugere até 7 vezes. Segundo a tradição judaica, se o homem cometesse transgressão a primeira, a segunda e a terceira vez, lhe será perdoada, mas a quarta não. Então Pedro foi até generoso, né? Até 7 vezes. Pedro estava pensando em termos mensuráveis e limitáveis, e não em termos imensuráveis e ilimitado do perdão. No versículo 22, Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O Senhor estendeu o limite legal de 3 para 490 vezes, dizendo que não existe um limite para perdoar. Na verdade, o perdão é ilimitado. Mesmo que o irmão regularmente pecar contra você, todos os dias, você deve sempre estar pronto e disposto a perdoar. Ele usou esta conta para dizer em uma linguagem hiperbólica uma ideia de intensidade exagerada que não há limites para o perdão. E para ilustrar, Jesus conta esta parábola. Mas o que é uma parábola? Jesus falou muitas coisas por parábolas. A palavra parábolas significa comparar algo, trazendo através de imagens tirada da natureza ou da vida comum, que prende o ouvinte pelo seu caráter vivo ou muitas vezes esquisito. Verdades através de uma história, usando algo corriqueiro do cotidiano. Como disse um certo poeta, as parábolas são jardins imaginários que contêm sapos de verdades. Então, uma parábola é uma história no qual a pessoa conta para os seus ouvintes para ilustrar ali uma verdade do cotidiano e trazendo ali uma verdade que no qual ele quer passar para os seus ouvintes. E Jesus, o maior contador de histórias lindas e maravilhosas, falava assim com seus discípulos e com a multidão. As parábolas de Jesus são instrumentos de compreensão do seu ensino acerca do reino. Bom, quem são os personagens desta parábola? Vemos 7 personagens. Há um rei, servo, mulher, filhos, conservos, servos e torturadores. Esta parábola, que aparece somente no Evangelho de Mateus, é uma parábola que tem um enredo desenvolvido em 7 componentes. O primeiro nós vamos ver no versículo 23 ao versículo 24. A grande dívida do servo, 10.000 talentos. 2, no versículo 25. A sentença do Senhor sobre seu servo. 3, versículo 26. O clamor do servo por compaixão. 4, versículo 27. O grande perdão do seu Senhor. 5, do versículo 28 ao versículo 30. A atitude ingrata do servo para com seu conservo. 6, do versículo 31 ao versículo 34. A ira do Senhor com seu servo ao saber da sua atitude injusta para com seu conservo. E 7, que está no versículo 35, a explicação da parábola por Jesus. Vamos lá, a grande dívida. No versículo 23 do capítulo 18 de Mateus. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Talvez na sua tradução está escrito 10.000 talentos. Mas o que é isso, né, pastor Rodrigo? 10.000 talentos. Vamos lá. O rei geralmente nomeava governadores sobre o seu reino. E uma das suas responsabilidades era coletar impostos em seu nome. Escravo aqui, irmãos, é usado no sentido mais amplo daqueles que estão em submissão a um soberano. Todos os cidadãos de um antigo reino eram escravos, no sentido que lhes deviam total fidelidade ao rei. O primeiro escravo tinha uma alta posição
Em seu reino, teve uma fortuna pessoal muito considerável. Mas o que é o talento, né? O que é isso? O que significa isto? Na verdade, o talento é uma medida de aproximadamente 35 quilos, dependendo da região. Ele devia 10.000 talentos, mas o que é isso, 10.000 talentos? Um talento era uma medida de peso em ouro, prata ou cobre. Ele variava entre 27 a 41 quilos. Se um talento nesta parábola equivale, vamos supor, a 35 quilos de prata, 10.000 talentos seria uma quantidade de 350 toneladas de prata. Que dívida, hein? 350 toneladas de prata. O quilo da prata hoje está aproximadamente R$ 6.600. Então, 350 toneladas de prata seria aproximadamente 2.300 bilhões de reais. Uma dívida impagável. Que dívida, né, irmãos? Um talento era equivalente a 6.000 denários. Um dia de trabalho era um denário. Um trabalhador, para pagar esta dívida, precisaria de 164 mil anos. 164 mil anos para quitar a dívida. A dívida era tão grande que não havia qualquer possibilidade de o servo pagar. Uma dívida totalmente impagável. 2. A sentença do servo sobre seu servo. Desculpa, 2. A sentença do Senhor, melhor dizendo, sobre seu servo. No versículo 25. Como não tinha condições de pagar o Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Irmãos, como nós vimos, a dívida era impagável. O rei deu seu decreto para pagar a dívida, a venda do servo, da sua família e de tudo que ele possuía. A intenção da parábola, irmãos, ao descrever a primeira dívida, é realçar ao máximo a grandeza do ato do perdão do rei. 3. O clamor do servo por compaixão, que está no versículo 26. O servo prostou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O escravo não tinha meios para pagar seu senhor, e devido a isto, o seu senhor mandou que fosse vendido, ele e sua família e tudo que ele tinha, junto com a sua esposa e filhos. Não restou mais nada para ele, a não ser o que, irmãos? Clamar por misericórdia, pois para ele não tinha mais nenhum recurso. Ele, desesperado, clama: tenha paciência comigo. E em seguida, a promessa irrealista: eu te pagarei tudo. Como ele ia pagar tudo? Não tinha nenhuma possibilidade dele pagar esta grande quantia para seu senhor. Impossível. Seu entendimento foi falho, mas sua atitude foi certa. Não tinha mais nada para ele, a não ser clamar por misericórdia. Em quarto lugar, o grande perdão do seu senhor, que está no versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O senhor teve compaixão do seu servo e perdoou-lhe esta enorme dívida. Em quinto lugar, a atitude ingrata do servo para com o seu conservo. Depois que ali o seu senhor o perdoou, ele saiu ali totalmente perdoado, tudo ok. Saindo dali, olha só a atitude dele, irmãos. Está no versículo 28 e 29 ao 30, desculpa, do 28 ao 30. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. O que ele fez? Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Versículo 29. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. O versículo 30. Mas ele não quis. O que ele fez? Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Talvez até aqui você deve estar pensando: "Pastor, como eu estou irado com este servo mau. Olha o que o seu senhor fez com ele, perdoando de uma dívida impagável. Agora ele passa pela mesma situação. Agora ele está no papel de senhor. E o seu conservo lhe devia uma dívida tão pequena, 100 denários. Quer dizer, quase 3 meses de trabalho naquela época, aproximadamente. E o que ele fez? Ele o agarrou pelo pescoço e mandou lançá-lo na prisão, não o perdoando. Mas vamos lá, irmãos. O que é um denário? Denário era uma moeda de prata, quer dizer, o salário comum de um dia de trabalho. Em vez de refletir a compaixão do rei, o primeiro servo perdoado ficou irado com seu conservo, que lhe devia apenas 100 denários. Ele começou a sufocar seu conservo, dizendo: "Paga-me de volta o que você me deve." De acordo com antigos escritos romanos, não era incomum para um credor que, quando ia cobrar, sufocar o pescoço de um devedor até que o sangue corresse pelo nariz. Olha só, irmãos. Esse tipo de comportamento parece impensável mesmo, bizarro, e é difícil de acreditar. E é verdade, né? Olha só o perdão que ele recebeu do seu senhor e olha a sua atitude para com o seu conservo. A cena se repete, porém, o primeiro escravo, o ofensor perdoado, agora está na posição de ofendido. E seu conservo na posição de ofensor. Quer dizer, o papel mudou. O seu conservo usa as mesmas palavras que ele a usou diante de seu rei. Tenha paciência comigo, que eu te pagarei. Isso deveria ter chocado a memória do escravo perdoado, porém, com insensibilidade inimaginável. O escravo perdoado não estava disposto em perdoar esta pequena dívida, em comparação à sua enorme dívida que foi perdoado. Olha só, irmãos, é impactante nesta parábola essa história. Jesus conta. Em sexto lugar, a ira do Senhor com seu servo, ao saber de sua atitude injusta para com o seu conservo. Versículo 31 ao versículo 34. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, possivelmente ele fez isso em lugar público, e os seus ali, companheiros de trabalho, viram esta cena. Ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. No versículo 32, então o Senhor o chamou, o servo, e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Os outros escravos foram ao rei com a terrível história. Como seria o esperado, o rei ficou furioso quando soube da notícia. Convocando o seu senhor, lhe disse: servo mau, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicou. Você não deveria ter misericórdia do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? O rei teve misericórdia de seu escravo e perdoou a sua incalculável dívida por completo. Porém, ele não teve compaixão de seu conservo. Em sétimo lugar, a explicação da parábola por Jesus está no versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Bom, irmãos, o objetivo da parábola é duplo, pelo menos. Primeiro, a necessidade de misericórdia e perdão que precisamos da parte de Deus. Em segundo lugar, a nossa negligência em demonstrar misericórdia e perdão. Quando os crentes esquecem do perdão divino e se recusa a estender o perdão de todo o coração, o Pai Celestial irá puni-lo por tal ato. Uma observação, irmãos. Jesus não quis dizer que devemos permitir que as pessoas cometam furtos, assaltos e fiquem impunes. De maneira nenhuma. Ele está ensinando como manter uma atitude geral de misericórdia,
pacificação, sem entrar em conflitos como brigas, xingamentos, vinganças e retaliações. Esses sentimentos devem partir dos incrédulos e não dos cristãos. Bom, irmãos, eu quero trazer aqui 4 aplicações, amém? Na verdade 5, me desculpem, 5 aplicações. Vamos lá. A primeira: a quantidade de perdão não está relacionada a uma conta numérica de 3, 7 ou 490 vezes. Mas Jesus quis dizer: perdoem sem jamais cessar. Irmãos, infelizmente nós vivemos numa sociedade e o perdão é algo que aquele que vive, que perdoa, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que tem medo, é uma pessoa desprezível, uma pessoa que perdoa aquele que comete um ato contra ela, um ato errado dentro da sociedade. Você é um fraco. Se fosse eu no seu lugar, eu não ia perdoar. Como assim? Esta pessoa falou desse jeito de você? Vai lá, brigue com ele. Faça isso, você é bobo. Você é trouxa. Não perdoe esta pessoa. Olha só a atitude dela com você. Isto é na sociedade. Tá certo? São ímpios. Não conhecem a Deus e nem a sua palavra. Mas para nós cristãos, tem que ser totalmente o oposto. Tem que ser o perdão. Tem que ser o amor. Tem que ser perdoar. Mesmo que injustamente, você tem que perdoar. Tem que agir como um cristão. Por quê, pastor? Porque o Senhor nos perdoou de uma enorme dívida chamada pecado. Uma dívida impagável. Ninguém poderia pagar esta dívida, a não ser o nosso Senhor Deus, que fez através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o enviando para morrer numa cruz por nós pecadores e pagando uma dívida totalmente pagável. Quando nós olhamos para esta alta dívida e no qual nós devíamos para o nosso Senhor, quando as pessoas nos ofendem, essas ofensas se tornam pequenas. Se tornam pequenas. Então, quando você sofre injustiça, olha para o grande amor de Deus que fez por nós na cruz do Calvário. Que Ele nos perdoou porque nós merecíamos o inferno, a ira justa de Deus. Mas o nosso Senhor, com seu grande amor, que no qual nos amou, enviou seu Filho Jesus para perdoar esta dívida impagável. A segunda lição: o perdão dos nossos pecados é incalculável. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz: e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenâncias, que nos era contrária. Ele, Jesus, a removeu pregando na cruz. A grande dívida foi paga na cruz do Calvário. A dívida impagável. E Pedro, ele diz também na carta de 1 Pedro, capítulo 18, ao versículo 19: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha só, irmãos. Não poderia um pecador morrer por um pecador. Tinha que ser um sangue imaculado, divino, para que o homem alcançasse a remissão dos seus pecados, o perdão de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento como era a antiga aliança, os animais, tabernáculos, sacerdotes, sumos sacerdotes, a maneira de se fazer ali os sacrifícios dos animais, que trazia ali um animal para o sacerdote, e o sacerdote ali oferecia aquele animal para Deus, para que seu pecado ali fosse ali perdoado. Mas quando você pecava de novo, novamente, você teria que levar um animal, para que esse animal fosse imolado, e assim por diante. E assim foi por longos anos no Antigo Testamento.
Para quê? Porque o animal, que culpa ele tem do meu pecado? Nenhuma. Isso tudo era sombra que apontava para o melhor, o sacrifício único de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. De uma vez por todas. Então, todos esses animais que foram mortos, eles estavam apontando para o melhor, o nosso Cristo, o nosso Cordeiro, o nosso Senhor, que morreu numa cruz para nos justificar diante do nosso Deus. A terceira lição: o rei se compadece de seu escravo e o perdoou a grande dívida. O nosso Deus se compadeceu, pagando a enorme dívida do pecado por meio de Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos, capítulo 4, versículo 7, também nos diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. E Paulo também em Efésios, capítulo 2, do versículo 4, ele nos diz, do versículo 4 ao versículo 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha só, irmãos, a dívida foi quitada, a dívida foi paga pelo nosso Senhor Deus. Olha só, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, como Paulo, ele diz aqui em Efésios. Mas nosso Deus, pela sua misericórdia, juntamente com Cristo, pela sua graça, nos salvou. A dívida foi paga. A quarta lição: fomos perdoados de uma dívida impagável, o pecado. E como agimos quando um irmão peca contra nós? Eu disse aqui, irmãos, que na sociedade é comum as pessoas querer o embate. Se você é retalhado, você vai retalhar também. Mas no meio da igreja não deve acontecer, mas infelizmente a igreja é o lugar também que tem muitas retaliações, muitos irmãos magoados um com o outro e não perdoam o irmão. Isso infelizmente é uma realidade de muitas igrejas, e não falar quase todas. O irmão não perdoa outro irmão porque pensou em algo que o irmão talvez nem pensou, nem imaginou, fez, ou talvez passou perto do irmão, não deu a paz do Senhor. Ah, o irmão está ofendido comigo. O irmão não falou comigo. Ah, o pastor não falou comigo. Todo domingo o pastor fala comigo. O pastor está nem pensando nisso, o pastor está pensando na pregação e outras coisas. Aí aquela pessoa leva para o coração esse sentimento e fica magoado com o pastor. Uma vez, irmãos, quando eu congregava em uma certa igreja, teve uma reunião ali com os obreiros e nesta reunião ali teve uma certa discussão ali. Aí depois acabou, conversamos ali, tudo certo. E um dos irmãos que estava ali participando desta reunião, um obreiro na época ali, o pastor sempre costumava chamar ele para pregar. E o pastor ficou mais de um mês sem convidá-lo para pregar. E ele nem pensou que foi devido a esta reunião que o pastor ficou magoado com ele, porque ele não concordou com algo ali que o pastor quis fazer. Falou: pastor, eu não acho certo por causa disso, disso. E o pastor levou para o coração e simplesmente o pastor colocou ele no gelo para descontar esta ofensa. Olha só, irmãos, triste isso. Quando ele soube, ele falou: pastor, mas não era só conversar comigo para nós se acertar? Mas eu não entendi. Na verdade, nem foi o pastor que falou isso para ele, foi a esposa do pastor que falou: "Ó, meu marido está magoado com você, mas ele te perdoa". Aí ele falou: "Mas perdoar do quê?" Eu fiz. "Tá bom, eu perdoo, mas do quê? Eu quero saber". E ali
Ela falou, ele falou: Nossa, mas foi por isso?". Então o que eu quero dizer, irmãos, que isto afeta a todos, desde o pastor até a igreja. Somos seres humanos, somos ainda falhos, erramos e assim por diante. Porém, irmãos, porém, temos que entender que nós temos uma Bíblia, nós temos a palavra de Deus que nos orienta, e nós temos um Senhor do céu, que está vendo as nossas atitudes para com o nosso próximo, para com nossos irmãos, para com o nosso próximo, enfim, assim por diante. Porque, irmãos, amar quem nos ama é fácil. Agora amar aquele que nos vem de frente com nós, nos contradizendo, o inimigo, né, o inimigo. Como você vai amar? "Ah, pastor, mas não consigo amar aquele irmão por causa disso", irmão. Olha a dívida e no qual o teu Senhor, nosso Senhor, nos perdoou. Se reconcilie com esse irmão, se entendam. Isso é normal, acontece, irmãos. É comum, acontece. Somos falhos, somos uma igreja, nós estamos caminhando para o céu. Igreja, irmão, não é estado de perfeição, perfeição é céu. Aí sim, lá é perfeição, mas enquanto nós estivermos aqui, vai acontecer isso. Devemos perdoar, devemos agir com conversa, às vezes não é nada daquilo que você pensou, porque segundo algumas pesquisas mostra que 99% daquilo que nós pensamos, talvez a pessoa iria fazer com nós, não é nada daquilo. Às vezes tá pensando em algo daquela pessoa, fala: "Nossa, aquela pessoa pensa isso de mim, aquela pessoa não sei o quê", e não é nada daquilo. Aí quando você chega na pessoa, fala: não foi nada disso. Me perdoe se eu passei perto do irmão, não cumprimentei, mas não foi maldade". E aí, às vezes a pessoa está pensando em outras coisas. E isso, irmão, vai crescendo, vai criando raiz de amargura no coração. O escritor aos Hebreus vai falar: "Tirai do coração toda a raiz de amargura". Por quê, irmãos? Vai crescendo e se forma o quê? Uma grande árvore de amargura, de ira, de rixa e assim por diante. De ira. Perdoa, irmãos. A quinta lição: os que recusam o perdão, não querem perdoar, demonstra que, segundo o que Jesus disse, que nós lemos agora, no versículo 35, eles vão receber um castigo de Deus. Não vou entrar aqui no mérito, irmãos, se é inferno. Talvez possa ter alguma divergência aí. Mas eu não quero chegar diante de Deus, sabendo o que Ele fez por mim, uma rixa no meu coração. Quem quer chegar diante de Deus assim? Eu não perdoo. Eu vou levar para o caixão, pastor, mas eu não perdoo aquela pessoa. Você quer chegar diante de Deus nesta posição? Ah, pastor, mas eu fui muito injustiçado. O que esta pessoa fez comigo é imperdoável. Mas o que nós fizemos com Deus? Merecia perdão? Ou merecia a justa ira de Deus sobre nós? E a condenação, meu irmão, sabe o que seria? O inferno. Então, em comparação, eu acho que a dívida é pequena, não é? Nós fomos comparar. Vou comparar esta dívida com a grande dívida que o nosso Senhor nos pagou pelos nossos pecados. Então, esta dívida sua se torna uma pequena dívida. Vira 100 denários, ou até menos, não é verdade? Eu sei, irmãos, que ninguém gosta de receber afronta, e a pessoa chegar para você, levantar falso testemunho. Gosta disso? "Ah, pastor, mas eu não sou esta pessoa, a outra pessoa está pensando de mim. Eu não sou nada disso, pastor". "Ih, que bom, Deus sabe que você não é assim". Mas para você mostrar que você é filho de Deus, e que foi perdoado da grande dívida, você deve chegar a essa pessoa e falar: "Ok, eu te perdoo.
Está pago, não tem problema. Era esta atitude, irmãos, que esse servo deveria ter para com o seu conservo, porque ele foi perdoado de uma enorme dívida. E qual foi a atitude dele, irmãos? Agarrou o seu conservo pelo pescoço e jogou na prisão. E quando seu senhor soube, o que ele fez? Chamou e o repreendeu ali na frente de todos. E qual foi a sua condenação? Foi lançado ali, numa prisão. Então você quer chegar diante de Deus assim? Será que queremos chegar diante de Deus desta maneira? Será que muitas vezes não é melhor, entre aspas, perder para que volte novamente a comunhão para com aquele que te ofendeu? Eu acho que vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Então, irmãos, eu quero, neste momento, orar com a igreja, amém? Sermão mais curto, mas acredito que a palavra de Deus chegou nos nossos corações, amém? Glórias a Deus. Que o Senhor nos ajude. Sabemos que as nossas atitudes glorificam a Deus, não é por nós mesmos, mas pela graça de Deus, que foi derramada no nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Talvez se fosse outro tempo, você fala: "Pastor, eu ia para o embate", mas hoje não, pastor. Eu oro pela pessoa, porque isso mostra que você nasceu de novo, mostra que você é um cristão. Não que você não vai ficar irado, às vezes chateado. Ficamos, lógico, irmãos, seres humanos, mas não devemos, irmãos, alimentar isso. Alimentar não. O que devemos fazer é se consertar. E quando ainda estamos no caminho, como Jesus disse, estamos no caminho. Não deixe que venha um pôr do sol, que acabe o dia. Se acerte antes de chegar a noite. Já se acerte. Isso é a melhor maneira, irmãos. Às vezes você viu uma atitude errada que teve com você, não espere chegar outro dia. Ah, quando chegar outro dia eu vou falar com a pessoa. Não. Chega na mesma hora, converse com a pessoa. Já se acerte ali. É mais fácil. Porque você deixa passar os dias, irmãos. Aquela pedrinha vai crescendo, né? Aquela velha história da avalanche, né? Para acontecer uma avalanche, uma pedrinha de gelo que começa a escorregar na montanha. E ela vai crescendo, 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 de repente se torna uma bola gigante. Então é melhor corrigir no primeiro, então parar no começo. É mais fácil brecar no começo do que deixar ficar uma bola gigante. É mais fácil. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, pela esta palavra, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por esta lição, Pai, que o Senhor nos deste, Pai, nesta parábola, Senhor. Meu Pai, o Senhor nos mostrou, Pai, que o perdão deve ser ilimitado, Senhor. Não existe uma quantia para perdoar, Senhor. Mas, Pai, nos ajude, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, agir desta forma, Senhor. Tira dos nossos corações toda a ira, toda a mágoa, Senhor. Que nós possamos perdoar uns aos outros, ó Pai, pois é isso que a Tua palavra nos ensina, Pai. Pois o Senhor nos deu o maior exemplo de todos, Pai, nos perdoando na cruz do Calvário, Senhor, nossos pecados, uma dívida impagável, Senhor, como foi essa dívida desse servo, Senhor, para com o seu Senhor, uma dívida impagável, Senhor, Pai, pagou esta enorme dívida, Pai, na cruz do Calvário por nós. Pai Celestial, nos ajude, Senhor, que nós possamos perdoar, Senhor, essas pequenas dívidas, ó Pai, essas pequenas ofensas, ó Pai, essas pequenas questões, ó Pai, que nós possamos se acertar, Senhor. Nos ajude, Pai, e nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes estamos agindo, Senhor, como esse servo, Senhor, que foi perdoado de uma grande dívida, Pai,
Pai, mas que não perdoa, Senhor. Pai Celestial, nos ajude, Senhor, nos perdoe, Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós possamos agir, Senhor, como cristão, meu Pai, como filhos de Deus que imita o Pai Celestial. Nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus Cristo, tire isso dos nossos corações, ó Pai, nos ajude a amar nossos inimigos, ó Deus, aqueles que nos ofendem, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor, através desta palavra, Senhor, que ela venha, Senhor, aleluias, ó Pai, causar, Senhor, um impacto em nossos corações, em nossas mentes, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Graça te damos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém.